Fala, meus amigos palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta sexta-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport onde PVC e André Hernan trazem informações do mercado da bola do Palmeiras que está bem agitado. Com a saída de Vanderlan, será que vem um novo lateral esquerdo? E o volante, vai vir ou não vai vir Marcel Ruiz? Enfim, e mais algumas informações dessa preparação para o jogo contra a equipe do Ceará e a apresentação de Kelvin, com Leila falando da situação de Abel. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. Antes a gente volta a falar do Palmeiras com o mercado da bola e uma pergunta que surge aqui no nosso chat todo santo dia. E o substituto do Rios? E o substituto do Rios? Já está até gravado aqui. Mas hoje tem atualização, tem novidade sobre o assunto, porque o Palmeiras está ampliando aí os seus alvos no mercado, está de olho em mais gente. E surgiu um novo nome, PVC, o volante Patrick Mercado, do Independente Del Valle? Eu não tenho confirmação de que ele foi oferecido. O Patrick Mercado é muito bom jogador, é muito bom. Mas é um jogador para a Europa. Ele está jogando ainda ainda as competições sul-americanas. Ele é muito talentoso, mas muito jovem também. Um jogador que apareceu muito no Independente Del Valle, que foi rapidamente para o mercado europeu e que apareceu num cenário parecido com o mercado, mas eu acho que era melhor na época, é o Moisés Caicedo. Mas esse é muito bom, né? Esse é estupendo. O Patrick Mercado é um degrau abaixo. Ele tem talento, mas ele tem menos pegada, tem menos marcação, tem menos composição de time. O nome 1 do Palmeiras, a gente falou ontem, é Marcel Ruiz. Mas tem um problema, o Palmeiras tem um plano B, que não revela qual é, eu não descobri qual é. Também não. Mas o Palmeiras tem um plano B, mas trabalha até o dia 2 de setembro com o nome do Marcel Ruiz em torno de 10 milhões de euros. Bom, Mas André Hernan... Mas é o seguinte, é importante, essa informação é importante. Hoje, o Palmeiras vê a negociação com o Marcel Ruiz travada. Porque é o seguinte, o Toluca não está querendo vender o jogador. O jogador, obviamente, abre negociações. Se o jogador não quisesse, o jogador teria já falado não desde o começo, não foi o caso. Já tentou ali, fez ali o contato, falando assim, olha, vamos chegar aqui próximo de 10, tal, papapá. O que eu tenho é dólar, viu, PVC, não euro. Não, é justo. É que a gente está acostumado a falar euro, porque o mercado funciona em euro, mas na América do Sul, você não usa euro. Dólar. O Toluca não está querendo se desfazer do jogador. Então, é o jogo duro do time mexicano que hoje faz com que o Palmeiras fique um pouco desanimado com essa contratação. Mas vai tentar, até o final. Não desistiu. Oficialmente não desistiu. Continuam as tratativas, mas o Toluca está chato com a história. Porque o Toluca é um time que não precisa de dinheiro. O Toluca é um time rico, é um time que tem ali caixa forte ali, dólar, investimento, tem um investidor por trás ali que bota muita grana, contrata jogador, tanto que tirou o Elinho do Red Bull Bragantino nem para ser titular, tirou por 15. Então, eles não querem se desfazer e o Palmeiras está tendo essa dificuldade hoje com o Marcel. O Palmeiras vai com duas frentes, né? Uma para esse meio de campo e outra para o lateral com a saída do Vanderlan. E aí, a torcida já estava na bronca, já não tinha muito clima para o Vanderlan, mas tirando o Piquerez, que claro, né, um jogador aí fundamental para o Palmeiras, não tem uma opção. Você tem o Arthur, né, que né, não é um jogador, menino. Um garoto ainda, que ainda está começando. Vai buscar um atleta para essa posição? Vai buscar, mas não necessariamente nessa janela. Tá. Se tiver uma oportunidade nessa janela, vai nessa janela. Mas hoje, o que se diz o Arthur é o jogador que vai receber oportunidade. Está treinando com o time principal faz já meses e está treinando bem. Então, ele é a opção hoje para a necessidade da ausência do Piquerez. Não descarto que apareça o negócio agora, mas a lógica do Palmeiras é ter um reserva para o Piquerez para o ano que vem. Falando de campo, Palmeiras pega o Ceará domingo, hein, gente? Transmissão Globo e Premier, esse jogo em casa no Allianz Parque.
E hoje teve a apresentação do Kelvin lá na academia de futebol e a Leila falou sobre, enquanto lá apresentava o novo jogador, falou sobre a renovação do Abel, que é um assunto que está aí muito em pauta, que está muito em alta desde a eliminação na Copa do Brasil, né? A gente viu todas as manifestações dos torcedores, muito chateados, muitos xingando o Abel, querendo a saída, pedindo a saída do Abel. E a Leila falou sobre isso, vamos ouvir. Então, eu tenho todo interesse e eu luto para que o nosso treinador fique conosco até dezembro de 2027. Esse é o meu desejo, é isso que eu quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu, como presidente, eu tenho esse direito. Algumas pessoas têm. Quem decide sou eu, não é? Então, o Palmeiras tem interesse, já conversei com o Abel, eu quero que ele fique conosco até dezembro de 2027. O quanto antes iremos assinar esse contrato, tá? Renovando o contrato dele até dezembro de 27. E assim que eu tiver com esse documento assinado, eu volto aqui para comunicar a vocês. Então, para deixar muito claro para todos os nossos torcedores, jornalistas, comentaristas, que esse é o desejo da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu continuo acreditando no trabalho que vem sendo desenvolvido por nosso treinador, por nossa comissão técnica e pelo nosso diretor de futebol. Então, a Leila, ela reiterando, né, tudo que ela já vinha falando, então mantendo aí essa decisão de tentar renovar o contrato do Abel Ferreira até o fim da gestão dela. Não dando ouvidos, como já é de prática, como já é da postura dela, da personalidade dela, não dando ouvidos muito ao que se fala, aos burburinhos externos ou mesmo às insatisfações da torcida, André Hernan. É o que a gente sempre fala aqui, né? Existem dois mundos no Palmeiras, né? É o mundo externo da rede social, que às vezes pega pesado e tal. Tem o mundo do torcedor. Você vê o que aconteceu no Allianz Parque na quarta-feira, é mais ou menos assim, é muito dividido. É a torcida organizada que xinga e o torcedor comum vai ao xingamento. Mas dentro da academia de futebol não existe... Isso não chega dentro, isso não passa pelo portão da academia de futebol. O Palmeiras tem muita convicção no trabalho que está sendo desenvolvido. Obviamente, causa dentro da academia de futebol uma insatisfação o fato do time não estar tendo rendimento. Não se esperava que o Palmeiras estivesse falando em agosto, sendo eliminado de Copa do Brasil, e falando em time que ainda precisa se acertar. Isso eu digo, diretoria, o próprio Abel Ferreira. Então, assim, é um trabalho que segue com uma convicção da presidente, com a cobrança da presidente, com o Anderson Barros ali no dia a dia com o Abel Ferreira. E, obviamente, ninguém está satisfeito com o que o Palmeiras está demonstrando dentro de campo. Então, é trabalhar. Mas a crítica, o que vem de fora, não muda o pensamento interno em relação à linha de trabalho que está sendo adotada. E nessa questão da renovação do Abel, o Palmeiras quer assinar logo. Já tem um princípio ali de acordo, mas não está perto ainda da assinatura. É importante a gente falar. Tá longe ainda. Tem coisas que precisam ser avançadas, existem cláusulas que precisam ser discutidas e está na mão do Abel Ferreira. O contrato está na mão dele. Só que assim, dizer que ele vai pegar a caneta e assinar amanhã... Para mim, seria assim, muita surpresa para mim. Mas que existe a vontade do Abel de assinar, óbvio que sim. Existe a vontade do Palmeiras, mas vai ser tudo no tempo do Abel. O Hernan falou uma coisa aqui, enquanto a gente estava fora do ar, estava rolando o VT, a imagem, a sonora da Leila, ele falou, o Hugo Cajuda está no Brasil. O Hugo Cajuda é o empresário do Abel. Mas a informação que vem, inclusive, do escritório dele, é que está na mão do Abel. O Hugo Cajuda não vem para cá para negociar com o Palmeiras. Isso. A negociação já está feita. Então depende do Abel. O Abel vai assinar quando? Quando ele estiver confortável, porque tem uma situação de idas e vindas. Vamos pegar o dia que o Abel falou nos Estados Unidos, em Miami, na entrevista coletiva pré-jogo contra o Inter Miami, o contrato está na minha mão.
E só falta uma cláusula, só né? Falta uma... Não, ele falou antes disso. Isso foi em outro momento, né? Mas eu me lembro muito bem dessa frase, né? Quando ele fala da cláusula. Só tem uma cláusula que a presidente tem que assinar, aceitar, na verdade, que é eu posso ir embora se não conquistar títulos pelo Palmeiras neste ano. Mas lá em Miami, na entrevista pré-jogo contra o Inter Miami, quando o Felipe Facincani perguntou para ele se ele ia assinar o contrato, ele falou, tudo indica que sim. Isso foi em Miami e a gente estava no de primeira naquele momento e eu falei, se não ganhar no Inter Miami amanhã, muda de figura. E o que aconteceu? Estava todo mundo super feliz que o Abel tinha anunciado que tudo indicava que sim, e aí empatou com o Inter Miami e no dia seguinte, paulada. O Abel tem toda a razão quando ele fala, não é agora que é para discutir. Mas eu acho, isso aqui é a parte, o Hugo Cajuda está no Brasil, não está para negociar porque está negociado. A Leila quer negociar, o Palmeiras quer renovar, o Abel está propenso a renovar. Não é esse o melhor momento. A Leila foi bem. A Leila Pereira foi muito bem nessa entrevista. Porque ela não falou que o Abel está prestigiado, que é aquela gíria que a gente diz, que quando o presidente diz que está prestigiado, que é o caso do Roger Machado hoje no Internacional, né? O Roger Machado a gente está dizendo há uma semana que ele não vai cair se perder para o Fluminense. E aqui se confirmou, né? Ele foi eliminado pelo Fluminense, mas ele é o técnico contra o Flamengo. O Flamengo pode mudar isso. Ou ele pode eliminar o Flamengo e mudou. Então, o Roger é a típica sensação de um técnico, entre aspas, prestigiado. Não foi isso que a Leila fez. A Leila falou, não. Os caras estão querendo que ele saia, mas eu não quero que ele saia, ele não vai sair. Eu quero renovar o contrato com ele. Ela reiterou que quer renovar o contrato com ele, como o Anderson Barros fez na quarta-feira também. E ela finca uma bandeira no território. A gente continua do seu lado. A gente entende que o trabalho tem coerência, que nós acertamos e erramos juntos, e nós continuamos juntos para tentar acertar. Ela foi muito bem. Ela foi muito certeira. Agora, o que vai acontecer sobre o Abel? E agora há pouco, quem foi o Gui Verde que perguntou também, se o Abel fica ou se não fica. Cara, isso aqui é o seguinte, se o Palmeiras ganha do Ceará e o Flamengo empata com o Mirassol, o Palmeiras possa ser líder do Brasileiro por pontos perdidos. Se o Palmeiras elimina o Universitário, ele está nas quartas de final com a melhor campanha da Libertadores. Então, setembro fica mais verde. Se ele perde o ponto para o Ceará e é eliminado pelo Universitário, a gente vai continuar discutindo uma situação que pode se precipitar. Virou futebol brasileiro. Né? Esse é o ponto central. Cara, quando o Palmeiras perdeu para o Boca Juniors a classificação na semifinal da Libertadores de 2023 e emendou 4 rodadas consecutivas com derrotas no Brasileiro, Santos, Grêmio, Atlético, foram 4 jogos, Bragantino, 4 jogos seguidos com derrota, a situação do Palmeiras era irreversível, não ia ganhar nada naquele ano tirando o Paulista. No final do ano, virou o campeonato contra o Botafogo e o Abel virou herói de novo. A gente não se acostuma como o futebol é montanha-russa. Sim. Agora, o Abel ele já demonstrou um certo cansaço e, às vezes, impaciência mesmo diversas vezes, né? Com o futebol brasileiro, com o calendário, já fez diversas reclamações, algumas muito lúcidas, algumas muito interessantes para a gente ouvir, mas também algumas vezes ele passa do ponto nas coletivas, enfim, a gente já falou sobre isso bastante. Mas ele já demonstrou algum cansaço. André, pelo que você conhece do Abel, as manifestações que a gente viu no estádio, né, que foram marcantes, né, porque não foram só de uma parte da arquibancada, não foi só em rede social, foi ali, né, do torcedor que está no campo. Esse tipo de coisa, você acha que pode pesar para uma decisão dele de saída? O Abel ele é um treinador que ele pensa o seguinte, se eu estou atrapalhando, eu saio. Se não me querem aqui, eu sou o primeiro a sair. E assim, é um mantra para ele. E eu não estou falando que é o Abel do Palmeiras. É o Abel do Braga, o Abel do PAOK, sempre teve esse pensamento. O Abel entende que é um trabalho que precisa de tempo e que ele está refazendo um time. Então, ele tem convicção e confiança de que esse time pode melhorar e que vai melhorar.
O Abel não quer sair do Palmeiras. O Abel não está cansado, desiludido, bateu no teto e quer ir embora. Ele acredita que pode fazer o time melhorar, né? A questão toda é que, assim, essas manifestações deixam o Abel com a sensação de que, caramba, mas é isso mesmo? Tipo, olha a trajetória, 5 anos, quantos títulos? Agora que é a hora de estar todo mundo junto do apoio que o time está precisando nesse momento de instabilidade, ao invés de vir o apoio, vem a vaia, vai tomar naquele lugar? É isso mesmo? E o Abel também tem consciência de que é uma parcela da torcida e não toda a torcida do Palmeiras. Ele tem essa consciência. Aplaude de volta, tipo assim, beleza, vamos aí, vamos continuar aqui. A gente vai continuar aqui trabalhando. Então, assim, nada disso hoje está em jogo para uma decisão do futuro. O que o Abel quer são algumas mudanças de cláusulas para poder assinar. E isso também vai passar pela questão familiar, né? Tem um ponto importante dessa história toda que se chama Ana Xavier, que é a esposa do Abel. Uma das filhas vai estudar fora, vai fazer intercâmbio, vai estudar fora. Então, assim, é a família, é a convicção no trabalho e não a manifestação da arquibancada. Porque o Abel sabe que amanhã, daqui a pouco, pega um elevador, sobe no Brasileiro, chega na final da Libertadores, ganha a Libertadores, ele vai voltar a ser o ídolo, o cara, o melhor treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, ele sabe dessa coisa do torcedor. Bom, a Leila falou, eu acho que como presidente também... Avisado, hein, Edu? Não, ela falou comentarista. Ela falou avisado. Você se propõe a comentar a situação do Palmeiras. Apresentador pode falar. Ela falou comentarista. Edu, por que você não oferece um contrato para mim até dezembro de 27 no programa? Meu contrato termina em janeiro agora. Que isso? Mas aí você depois não do programa quer bate já ali e antecipar isso e me oferecer um contrato até dezembro de 27? Só até dezembro de 27? Ele falou que depois ele sai, Bubu. Não é? Só até dezembro de 27? Eu acho. Quer você mais aqui. Agora, ali naquela entrevista, recados foram dados, né? O Leandro, até a gente estava do lado aqui, ela falou da parte mínima da torcida. É um recado para a organizada, ela que foi lá xingar. Recado para a organizada e o outro recado bem forte que ela mandou foi: a bola é minha. Eu acho que é isso. Vai brincar quem eu quiser. Eu também acho. E eu acho que tem um ponto também para a gente observar, Rafael Prats, que ela falou que o Abel fica, mesmo com qualquer tipo de tropeço, Libertadores, não indo bem no Brasileiro, esqueça, não vai cair. Ela confia muito num trabalho que deu muito resultado, né? E tem dado muito resultado na eliminação da Copa do Brasil, no apago que foi feito antes até da gestão dela, né? Mas pelo Abel Ferreira, por alguma parte do elenco, muitos jogadores já saíram. E ela cita ali o Kelvin como a 9ª contratação, né? Porque é um ano que o Palmeiras fez investimentos que até então não havia feito. É um ano que o Palmeiras gastou muito, está gastando muito. Me parece que a pressão também subiu em cima disso. O Abel nunca teve um elenco com essa fartura que ele tem para trabalhar hoje. O que você imagina? Talvez com elencos mais modestos, que eram muito bons, mas não tinham talvez a fartura de hoje, o Palmeiras ganhou muito com o Abel. Porque agora, é que a coisa falar de fora é uma coisa, de dentro é outra coisa, não é tão simples assim, né, Edu? Porque agora, com mais jogadores melhores, o time ainda não conseguiu jogar bem ou não ganhou. Porque a coisa não é tão simples. Outros também melhoraram. O Palmeiras hoje é mais visado, vira também um time que todo mundo quer vencer, vira um time a ser batido. Mas a Leila deixou um recado muito claro. Podem gritar, podem espernear, podem falar, fazer campanha. Ela não vai mexer nesse tipo de trabalho do Palmeiras, não. Um trabalho que ela confia, com diretores que ela confia, com um treinador que ela confia e com um grupo de jogadores que ela confia. E ela tem punch, como gosta de dizer o Bubu, para manter. Porque tem diretor que fala, ele vai ficar até eu acabar aqui minha gestão. Aí dá 2 minutos. Só que eu senti um problema nessa fala dela. Primeiro que você seca o Palmeiras pra caramba. E você tem que falar também. Me lembrou um pouco o Pedro Ivo, né? O Pedro Ivo, em janeiro, nos ensinou aqui no programa que é melhor vencer do que empatar. E a Leila agora nos falou é melhor que ganhar ganha, do que perder. Não perde. O esporte é assim, né? Eu falei, é melhor ganhar do que perder. É, melhor ganhar do que empatar também. Foi uma reflexão depois de muito tempo. Acontece o seguinte, e o Abel? Porque para assinar uma renovação, precisa ter
o empregado e o empregador assinando. Como ele já está desde o começo do ano esse documento para ele assinar e ele não assina. Não é uma renovação simples, é o maior contrato do futebol brasileiro, Bubu. Quer dizer, se ele é tão feliz, tudo é espetacular, tudo é maravilhoso, ele tem um respaldo e tem mesmo da direção, da presidência, por que ele não assina logo? Então eu acho que ela já falou meio assim, com certo temor. Olha, por mim, já estava tudo aqui garantido até 27, mas não depende dela, depende do Abel. E o Abel, que foi irônico com a torcida do Palmeiras, quando ele foi hostilizado, ofendido ali e tal, ele foi irônico e tal, de repente, o Abel pode estar de saco cheio, pegar a malinha dele e ir embora. E aí? E aí a Leila, puxa, todo o trabalho, todo o planejamento, eu queria e tal. Então, as coisas estão todas não com a Leila, estão com o Abel. A Leila, quem manda sou eu, quem decide sou eu. Quem vai decidir a permanência ou não é o Abel. Se o Abel quiser pegar o boné e se mandar, ele vai. E hoje, depois desse, digamos assim, problema que aconteceu, não vou dizer que a relação com a torcida é estremecida, mas houve ali, né, uma rusga, entendeu? Um cristal foi trincado ali. Olha, que bonito. E, de repente, o Abel, que ele falou, é um homem com sentimento, ele tem sentimentos. Ele tem. Não é uma pedra de gelo. Ele não é uma pedra de gelo, ele tem sentimentos. Entendi. E talvez pensar nisso. O sentimento dele, ele atingido, afetado, machucado. Orgulho ferido. Doído, orgulho ferido. Ele saiu do Palmeiras. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras, que é a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo às 16 horas. Estou trazendo aqui agora a classificação atualizada do campeonato. O Palmeiras está na terceira colocação, com 16 jogos, somou 33 pontos. 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro e 1 jogo a menos em relação ao Flamengo, que tem 37 pontos. Já a equipe do Ceará está na 11ª colocação, em 17 jogos, somou 22 pontos. Está ali no meio da tabela, fazendo uma boa campanha, porque o objetivo deles é se manter na Série A nessa temporada. Estou trazendo aqui um recorte agora dos últimos 5 jogos da equipe do Ceará, todos eles no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. Anteriormente a esse empate e essa vitória, vinha numa sequência de 3 derrotas consecutivas, que foi logo após o retorno do Mundial de Clubes. Aí que surpreendentemente venceu o Cruzeiro lá no Mineirão e no final de semana passado empatou com o Flamengo lá em Fortaleza. Estou aqui trazendo agora os últimos 5 jogos entre a equipe do Palmeiras e a equipe do Ceará. O Palmeiras saiu vitorioso em 4 dessas partidas e a equipe do Ceará só venceu 1. E ainda lembrando que o Palmeiras eliminou a equipe do Ceará na Copa do Brasil, vencendo os 2 jogos, tanto lá em Fortaleza como em São Paulo. Enfim, vamos ver como o Abel vai preparar esse time para esse jogo deste final de semana. Acredito com certeza que deva ir com força máxima, mesmo tendo Libertadores no meio de semana, até porque precisa somar pontos o máximo possível para ficar mais próximo ali do topo da tabela. E no decorrer da temporada, com certeza, nos intervalos dos jogos da Copa do Brasil, com certeza o Palmeiras irá fazer esses jogos que tem a menos em relação às demais equipes. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!